Mais um vídeo chegando aqui para o canal Sem Religião. Um abraço a todos vocês, principalmente a você que nos assiste aqui todos os dias, sempre que nós mandamos um novo vídeo aqui para o canal. Meu muito obrigado. Um abraço mesmo, de verdade, a você que apoia esse canal, assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, deixando o like em cada vídeo. Nosso tema de hoje é sobre Isaías 53. O assunto é Isaías 53. Quem é o servo sofredor de Isaías 53, descrito em Isaías 53 como alguém que sofre, alguém que não abre a sua boca diante dos seus tosqueadores, como alguém que olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos e tal. Então o tema é esse. Para os cristãos, a gente enxerga nesse texto uma figura de Jesus Cristo. Uma figura de Jesus Cristo. Combina bem com o que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás. Para os judeus, eu não sei exatamente o que o nosso convidado judeu vai defender, mas eu imagino que para os judeus isso tem a ver com Israel. Israel é o servo sofredor ali e tal, ou algo assim, mas não se cumpre na pessoa de Cristo. E vamos tratar esse assunto. Hoje estou recebendo aqui o Rabino Miha Gamerman, na técnica do programa está aqui também o Rafael Gamerman, e você pode, ele é judeu ortodoxo, o Miha, ele também é cantor, canta pra caramba, uma vez que ele esteve aqui, no final a gente fez uma música no final, é um youtuber, ensina hebraico através de música, especialmente para crianças, é judeu ortodoxo, com destaque internacional, utiliza seus programas para trazer cultura e informação, ensinando o hebraico de forma divertida, é autor de 5 álbuns com reconhecimento global no seu canal de YouTube, acumula mais de 40 milhões de visualizações, seus vídeos e músicas educacionais são amplamente difundidos em várias escolas ao redor do mundo. Miha, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, meu amigo, muito bom te receber, bem-vindo. Muito bom dia, pastor César, bom dia, pastor Marcelo. Muito feliz de estar aqui de novo. Com a gente aqui para debater esse tema, uma pessoa bem preparada para isso, o pastor Marcelo, a gente conhece ele como Marcelo Hebraísta das redes sociais, está sempre com a gente aqui no programa Crescendo na Fé, serve a Deus na Assembleia de Deus, tem formação em Direito pelo Mackenzie, tem teólogo hebraísta, tem pós-graduação em Antigo Testamento, tem doutorado em Teologia pela Faculdade Antioquia Internacional, ocupa a cadeira 17 na Academia Evangélica de Letras do Brasil, conferencista, tem vários livros publicados. Bem-vindo mais uma vez, pastor Marcelo. Eu que agradeço, pastor César, que alegria ver aqui meu amigo Miha Gamerman, Baru Abba Beshem Adonai, não é? Toda. Bekol ete ohev ha'reya ve'ar letzara ivaled. Afirmado. Ok? Ok. Ele entendeu, viu, pastor César? Não é um mestre. Obrigado, Miha, você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Amo Israel, o povo de Israel vive, e nós sempre defenderemos Israel e Jerusalém, capital indivisível do povo judeu. Bom, Miha, quando você abre lá os profetas e lê Isaías 53, quem é aquele personagem sofredor que vai subindo como renovo, que era desprezado, mais indigno entre os homens, tal? Como você enxerga quem é aquele personagem? Quem está falando? Eu posso dizer que na liturgia judaica existem explicações tanto para o próprio Messias, rabinos falaram sobre o próprio Messias, ou sobre o servo sofredor, que é o povo de Israel. Porque em vários momentos de Isaías, vários capítulos de Isaías, Deus se refere a Avdi Israel, o meu servo Israel, o servo que é sofrido e tudo tal. E se você começa, não dá pra começar Isaías 53 sem começar Isaías 52, você já vê que Isaías 52 vem falando dos povos se indignando com a situação. Olha, quem ia acreditar? Esse povo que é sofrido e tudo tal. Então o fato de ter esse povo sofredor, e às vezes é falado no singular, isso é muito comum na Torá. A Torá usa para o povo singular. Israel como um homem, né, também. Exatamente, bem no recebimento da Torá, texto Vaihan Sham Israel Negedar, o povo acampou, mas no singular. Porque estavam todos juntos, isso é prática das escrituras bíblicas. Então, para nós, mesmo sendo o Mashiach, que pode ser, eu disse a vocês que existem rabinos que falam sendo Mashiach, não necessariamente vem dizer a um específico Mashiach que, para nós, não atendeu todos os requisitos para ser um Messias. Vejamos, é importante a gente falar que judeus também acreditaram por um grande período que Jesus seria o Messias. Muito na época todo mundo acreditou. Mas a partir do momento que ele se foi, ele não trouxe a paz, ele não restabeleceu o reinado de Davi, ele não reintegrou o povo, as nações, tudo tal, acabou, ele deixa de ser o Mashiach. Automaticamente ele já não pode mais ser esse servo sofredor que está sendo falado em Isaías 53. Ok. Pastor Marcelo, sua opinião, quando você olha Isaías 53, o que você enxerga? Obrigado, pastor César. Eu vou defender aqui que se trata do Messias, e algumas considerações iniciais eu preciso fazer aqui. Primeiro, é que este servo sofredor, Miha e pastor César, ele intercede pelo pecado dos outros.
Isso é claro aqui no texto. E essa pessoa que intercede pelos outros é ela mesma sem pecado e justa. Eu penso que Israel não consegue cumprir essa função, porque embora Israel seja uma nação eleita, ela é uma nação pecadora. Então, um pecador não pode purificar outro pecador, não é? Terceiro, pastor César Mirra Gamerman, o ato vicário que é realizado por essa pessoa ocorre de uma vez por todas. É um sacrifício expiatório definitivo. Então, partindo desses pressupostos aqui, não é? Eu entendo que este capítulo 53, né, das porções dos Haftarot, as porções dos profetas, é a passagem central no debate sobre se é de fato o Mashiach ou se é Israel. Então, eu vou defender aqui que é o Messias, Isaías 53, não é? Como o Mirra bem falou, eu não tenho a profundidade dele, né, do Talmud, mas em vários textos talmúdicos fala que esta pessoa que sofre pelos pecados do povo, que carrega a culpa do povo, pastor César, é o Messias. Por exemplo, o Targum Yonatan interpreta Isaías 53 com referência ao Messias, o Targum Yonatan. O Midrash Tanhumá aplica tanto Isaías 52:13, que o Mirra falou, e é verdade, porque na Bíblia hebraica não tem divisão de capítulos e versículos, ao Messias, né? Olha o que diz aqui, Isaías 52:13, vocês não sairão apressadamente, não irão fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Olha lá, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Quer dizer, até o Midrash Tanhumá aplica esse texto ao Messias. Então, eu vou defender que é o Messias aqui. Começou a desconstruir, depois o Mirra pode até me corrigir, nas interpretações de Rashi e Radak, que eles começaram a interpretar esse texto como Am Israel, como o povo de Israel. Mas nos 12 primeiros séculos, os grandes rabinos de Israel, eu citei aqui vários, posso citar outros, entendiam esse texto como a figura do Messias. Mirra. Veja o que é incongruente, que é isso que eu bato na tecla quando a gente está discutindo com pessoas que pregam, como você está falando, que em Isaías está se falando sobre o Mashiach, e aí vocês trazem provas do quê? Da Torá oral. A Torá oral é a Torá que diz, pessoal que está nos ouvindo, a Torá oral que diz que Yeshu não é o Mashiach. A Torá oral diz que Yeshu se desvirtuou, se desvencilhou dos ensinamentos dos seus mestres. Então, como não é possível que a própria Torá está dizendo que os nossos não coerentes aos nossos livros da Torá oral dizer que está falando sobre o Mashiach, eu estou dizendo que tem muitos livros sim que dizem que esses versículos estão se falando ao Mashiach. Mas ali não pode estar se falando sobre Jesus, isso que é importante a gente dizer. Entendi. Tudo bem, podemos falar que é Mashiach, eu não vou discutir com você porque tem aqui o Targum Yonatan na minha frente, faz parte da Torá oral e tudo tal. Mas realmente fala que se replica a uma pessoa, que é o Mashiach. Mas eu não posso falar que é Jesus, porque a Torá oral já excluiu Jesus. Agora, o que é importante, eu queria que você me respondesse, porque nós, como judeus, nós tratamos todo o Tanakh como uma entidade só, certo? E a própria lei de Moisés já excluiu Jesus como Mashiach. Porque está escrito em Devarim, Deuteronômio. Isso, capítulo 13, quando se levantar sobre diante de vocês um profeta, ou Halom, que ele vai ter um sonho, Venatan elecha outro mofeta, ele vai dar para você milagres, ele vai fazer para você milagres. O Ba outro vai mofeta shediber elecha, ele vai vir esses milagres. Mas ele vai falar para vocês, siga os ensinamentos que eu estou passando. Não é que não necessariamente estão indo de acordo com os ensinamentos de Deus. Diz a Torá, Lot Ishmael divrei anaviahu, não escute as palavras desse profeta. Que menaseh Hashem Elokeichem etchem. Deus está te testando para saber se vocês amam ou não o Criador com todo o seu coração e com toda a sua alma. Isso está em Deuteronômio 13, mas também está em Deuteronômio, a Bíblia eu anotei aqui para mim. Deuteronômio 18 também. Como assim? Como um cristão que faz uso de Ishaial para aprovar o seu Messias, pode acreditar que esse Deus, ele se divide e essa divisão também é divindade. Quando Deus fala assim, é só eu, não tem nada além de mim. Isso já começa lá desde os 10 testamentos. Essa é a minha pergunta. Okay. Vamos lá. Bom, o debate aqui, você sabe que na Isaías 43, né? E já expliquei para você que nós não somos idólatras, Mirra. Nós acreditamos no único Deus, não é? Hakadosh Baruch Hu. Não acreditamos em três deuses. Acreditamos no único Deus que subsiste eternamente nas três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. E eles, numa relação de amor, formam um único Deus. O nosso problema é que a nossa mente é cartesiana. Para nós, três nunca serão um e um nunca serão três. O cristianismo não prega o politeísmo. Nós acreditamos, nós adoramos um único Deus. Não adoramos três divindades. Eu já falei com você isso várias vezes, até por causa da palavra errada, que não é o objeto do nosso debate aqui. O cristianismo não adora três deuses. Adoramos um único Deus, que subsiste nas três pessoas. Assim como o amor, ninguém pode amar a si mesmo. Se você ama alguém, né?
Isso é Agostinho que preconizou. Porque Deus, ele se relaciona conosco na forma do amor. Porque você não pode... eu amo a mim mesmo, é verdade, mas para você... O amor requer um objeto. Pastor César, 40 até 48 e 20... é Israel, é inegável que é Israel. Vós sois a minha testemunhas, diz o Senhor a quem escolhi o meu servo. Aqui é Israel. Agora, a partir do capítulo 49, pastor César, capítulo 51, capítulo 52, capítulo 53... Uma pessoa. Porque foi essa pergunta que eu fiz para o Mirra. Como é que, por exemplo, olha aqui, ó, o verso 10, lá de Ishaiah 53. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar, né? Os rabinos chamam ele de o grande leproso, você sabe muito bem, mais do que eu. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Como é que Israel, como eu, como todos nós, é uma nação pecadora, vai se fazer oferta pelo pecado, sendo que eles são pecadores? E Jesus não é pecador? Lógico que não. Lógico que não. Quando ele mesmo fala que não existe um homem sobre a terra que não peca, ele mesmo falou isso, mas que ele não é homem. Sim, ele é homem. Então, mas como? Ele mesmo falou que um homem não peca? Sim, ele nunca pecou. Mas como é possível? Tá aqui, então ele é homem, não peca? Até o próprio... Isso é da natureza perfeita dele, porque ele não foi concebido, ele foi concebido sobrenaturalmente mesmo. Explicamos aqui no debate passado a questão do Lemarbê. Lembra do Lemarbê? Eu sei, do mem fechado, que para nós... fechado? O Talmud já mas por que só ali tá fechado mesmo? Bem na descrição do Mashiach? Bem na descrição que... E só tem outro texto... Risquiar era para ser Mashiach. Risquiar era para ser Mashiach. Ele acabou não ficando sendo Mashiach, isso está explicado também pelos nossos sábios. Então... Entendeu? Mas essa coisa de ficar colando Jesus em todas as partes não dá. Colando, é que nós... Olha, como você chama isso? O quê? Em hebraico. Como é o nome dessa... Torá? Não. Tanar? A Brita Hadashah. Sim, Brit Hadashah, Novo Testamento. Então, como que vocês fizeram? A palavra Brita Hadashah já existia no Tanakh, certo? Aí o que vocês vão e fazem? Opa, agora tem um Novo Testamento, vamos chamar ele de Brita Hadashah e vamos colar ele no versículo Brita Hadashah. É isso que vocês fazem. Vamos lá, a Brita Hadashah aparece lá em Jeremias, certo? Certo. Tá. Lá em Yeremiyahu, ele fala que haverá uma Brita Hadashah. Certo. Quando que ela começa? Não tá escrito lá que vai começar com Jesus? Quando ela começa? Não, esquece Jesus, Mirra. É que toda vez, por exemplo, o pastor Marcelo trouxe um argumento. Agora mesmo no debate, o assunto é sobre Isaías 53, certo? Certo. Ok. O pastor Marcelo trouxe um argumento importante de Isaías 53, 10. Ele fala assim: fez enfermar quando der a sua alma pela oferta do povo. Ele nem falou a palavra Jesus. Eu não falei. Você tá dizendo. Então, agora mas mesmo. Mas é o que a gente tá falando, então, agora gente? mesmo. Agora, seremos objetivos. Então tá bom. Então você crê que um rabino, ele dá a alma dele pelo pecado do povo, o sangue dele e a alma dele. Sim, justos fazem Deus isso. aceita? Justos fazem isso. Qual que é o texto? A gente sabe, Moshe Rabbeinu deu da alma dele pro povo de Israel. Sabe quantas pessoas deram de sua alma O texto aqui não diz alma. O texto aqui diz o seguinte: deu seu corpo. Ele vai dar o seu sangue como de um cordeiro. Exato. O sacrifício é substitutivo, é o cordeiro no lugar do pecador, o cordeiro inocente no lugar do pecador. E aí ele vai dar isso como oferta pelo pecado. Pastor, Jesus se calou quando ele morreu? Sim. Não, ele falou alguns dizeres. Não sobre a crucificação. Diz, que ele lá Mazaftani. Meu Deus, por que você me abandonou? Ué, se ele já tá entendendo que ele vai ser o cordeiro, porque isso tá nas escrituras, porque ele falou que ele lá Mazaftani. Meu Deus, por que ele me abandonou? Para cumprir a profecia. Mas é isso que eu falo, olha povo, escuta o que eu tô falando. Tá lá o Jesus, aí ele precisa se cumprir as profecias. Chama lá o burrinho pra mim, pra se cumprir as profecias. Não é assim que funciona. Eu não posso chegar assim, mestre, agora eu vou sair daquele negócio. Chama o burrinho pra mim se cumprir as profecias. Mas em quem se cumpre essa profecia do Hashem? Como é que Israel é um povo pecador, como todo mundo é? Como Jesus também. Carregar? Não, Jesus não. Como não? Jesus profanou o sábado. Como é que o povo de Israel sendo pecador, e Jairro deixa claro isso desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1. Povo pecador. Isso. Certo. Como é que um pecador vai purificar outro pecador, Mirra? Os remanescentes do povo de Israel vão se sacrificar pelo próprio povo de Israel. Mas são pecadores. Como é que um pecado tira o pecado, e como um homem que você concorda que é de osso e carne, não é pecador. Como é possível isso? Então vocês sim idólatra. Porque falar de um homem que é carne e osso, que ele não peca, é idolatria. Não, é uma verdade bíblica. Se você vai na sua igreja, as pessoas vão e falam assim: em nome de Jesus vai curar. Isso é idolatria. Você tá jogando toda a sua fé num ser humano. As pessoas da sua igreja não falam em nome de Deus, que é todo poderoso, onipresente, onipotente, que teve sempre sobre a terra, e não 2000 anos atrás, e vai ser curado. Falam, não, em nome do Jesus. Então, um ser de carne e osso se tornou divindade. Deus aparece... Não dá. Muito bem, meus amigos. Como vocês assistiram ao vídeo do debate aí, que a gente acabou de colocar para todos vocês, vocês puderam ver o currículo de cada um dos debatedores, no caso do rabino e também do pastor evangélico. Segundo o mediador do debate, o pastor evangélico tem um currículo invejável, não é? Tem muitas formações,
uma capacidade incrível intelectual, não é? Agora, tudo o que o mediador apresentou sobre o pastor evangélico é apenas diplomas, é apenas títulos. Nada mais do que isso. Você não vê esse homem, tanto ele quanto o rabino, nenhum desses homens deixaram ou tem um acervo, uma documentação, vídeos, testemunhas de pessoas mesmo que receberam milagres, que receberam benefícios que vai além da capacidade humana. Milagres realizados através das orações deles, das imposições de mãos. Eles não apresentam nada disso. Agora, no campo da teologia, os caras são monstros. Têm um currículo invejável, têm uma capacidade tanto. Isso é muito bonito, assim, teoricamente, aparentemente. Agora, chama eles para mostrar na prática a fé que eles têm. Chama eles para mostrar na prática a intimidade que cada um deles tem com o seu Deus. No caso, o rabino tem uma intimidade, fala o hebraico eloquentemente, fluentemente, domina bem o conhecimento do hebraico, das escrituras, da Torá. Agora, quais são os milagres que esse rabino opera na vida de uma pessoa? Ele consegue ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, audição ao surdo, não é? A fala para os mudos, eles conseguem fazer isso? Não, não conseguem. E o pastor? O que é que ele tem de especial, além de currículos, além do diploma, de diplomas e do currículo que ele tem? O que mais que ele pode apresentar? Cadê a intimidade dele com Jesus? Cadê a intimidade dele com Deus? Cadê? É isso que a gente vê no meio religioso. Agora o cara se forma, faz várias faculdades, se forma, passa a ganhar, né, rios de dinheiro através da fé do povo, da confiança do povo, porque o povo é gado mesmo. Agora, milagres, operação de maravilhas, esses homens não apresentam. Não apresentam. Eles defendem com unhas e dentes os seus propósitos. No caso, o pastor evangélico ficou chateado porque o rabino chamou Jesus de pecador. E ele não chamou o povo de Israel de pecador também, não? Isso é uma ofensa grave, é também um antissemitismo, é crime. Você chamar uma nação inteira de pecadora é crime. Então, esses debates, meus amigos, é só para enrolar, né? É enrolação, é só enrolação. Porque não tem proveito nenhum, não tem avanço nenhum. E aí o ecumenismo é o ponto que liga, né? É o ponto que liga ambas as religiões. Porque o cristianismo não é primeiro do que o judaísmo. E o que me chama a atenção é o pastor querendo ensinar a maneira correta de se acreditar na Bíblia, nas Escrituras.
esse pastor querendo ensinar para um rabino, sendo que o rabino é da religião primordial, no caso, o judaísmo, a religião que é antes do cristianismo. Tem algum sentido? Claro que não tem, mas é sempre assim. É sempre assim. Então, eu trouxe esse debate para vocês verem, para vocês assistirem e vocês tirarem as suas próprias conclusões do que é a religião. Tá certo, meus amigos? Então, agora fica com vocês. Vocês podem comentar, coloquem a sua opinião nos comentários do vídeo e diga aí o que você achou, o que você tem para dizer sobre tudo que foi falado. Tá bom? É isso aí. Um abraço.